Houve um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua e vivia unida. Mas um único erro fez tudo mudar. Você sabe como surgiram as línguas e as nações? Essa história não só explica como isso aconteceu, mas também revela algo essencial sobre o propósito de Deus para nós. Após o grande dilúvio que transformou a Terra, as pessoas começaram a se reorganizar. Unidas por uma só língua, elas compartilhavam não apenas palavras, mas também sonhos e ambições. Entre esses desejos crescia a ideia de algo grandioso, algo que mostrasse ao mundo, e talvez até a Deus, a força que a humanidade poderia alcançar quando unida. Foi na região de Sinear, uma vasta planície fértil, que essa ideia começou a ganhar forma: construir uma torre tão alta que tocasse os céus. A visão da torre era audaciosa. Não seria apenas um monumento, mas um símbolo de independência, de um povo que não queria mais depender de um Deus invisível para se proteger ou prosperar. Façamos para nós um nome, diziam uns aos outros, certos de que aquele feito os tornaria eternos. Cada palavra carregava uma mistura de orgulho e medo, medo de serem espalhados novamente, de perderem a força que a união proporcionava. Se permanecessem juntos e realizassem algo tão grandioso, acreditavam que poderiam controlar seu destino. O projeto logo começou. A tecnologia da época era simples, mas engenhosa. Eles decidiram moldar tijolos ao invés de usar pedras, algo revolucionário para o momento. Esses tijolos eram feitos com argila endurecida ao fogo e unidos com betume, uma substância pegajosa que os tornava resistentes e impermeáveis. A cada dia, o trabalho avançava. O som dos martelos, o estalar das chamas nos fornos e o burburinho de vozes cheias de determinação preenchiam o ar. Cada tijolo colocado na torre parecia um passo mais próximo de se tornarem iguais a deuses. Mas havia algo invisível crescendo junto com a torre: o orgulho. O trabalho que começou como uma demonstração de união começou a se transformar em uma celebração da glória humana. Pouco a pouco, as pessoas esqueciam o verdadeiro Criador, o mesmo que havia poupado a humanidade através de Noé. Agora, olhavam apenas para o que suas próprias mãos podiam construir, e em seus corações germinava a ideia de que talvez não precisassem mais de Deus. Enquanto isso, a paisagem de Sinear mudava. A torre podia ser vista a quilômetros de distância, um testemunho visível da determinação do homem. As pessoas que passavam ficavam impressionadas e, ao mesmo tempo, inquietas. Alguns se perguntavam: será que era certo tentar alcançar os céus? Não era o próprio Deus quem havia colocado o arco-íris como sinal de sua aliança? Mas esses pensamentos eram rapidamente sufocados pelo entusiasmo e pela pressão do grupo. Quem ousaria questionar um projeto tão grandioso? No entanto, havia algo que eles não podiam prever. O olhar atento de Deus estava sobre eles. Ele via cada tijolo, cada esforço, cada intenção escondida no coração. Deus não temia a torre em si, afinal, não havia nada que os homens pudessem construir que chegasse ao seu poder. Mas ele sabia que aquele ato não era apenas sobre uma torre, era sobre o desejo de afastar a humanidade de sua presença e estabelecer um caminho que levaria à autodestruição. E assim, enquanto a torre crescia, também crescia a decisão divina de intervir. A história da Torre de Babel começa como uma celebração do poder humano, mas carrega uma lição importante: há limites que o homem não pode ultrapassar sem consequências. Deus nos deu a capacidade de criar e realizar grandes coisas, mas sempre com a consciência de que somos seus filhos, dependentes de sua graça e orientação. Quando ignoramos isso, nosso orgulho pode nos levar a quedas inesperadas e dolorosas. Enquanto as vozes dos trabalhadores ecoavam no alto da torre, uma pergunta pairava no ar, embora ninguém a fizesse em voz alta: até onde podemos ir antes que algo nos detenha? E assim, enquanto o próximo tijolo era colocado, o céu parecia cada vez mais próximo, e o momento de intervenção divina, cada vez mais inevitável. O trabalho na torre seguia em ritmo intenso. Homens e mulheres dedicavam suas forças ao projeto, impulsionados pelo sonho de tocar os céus e gravar seus nomes na eternidade. A construção era uma demonstração impressionante de unidade. Todas as pessoas falavam a mesma língua, e isso permitia que coordenassem seus esforços com precisão quase sobrenatural. Não havia mal-entendidos, e cada comando era obedecido com prontidão.
A sinergia era tamanha que parecia impossível qualquer obstáculo impedir o progresso daquela obra colossal. A torre crescia em camadas espirais, uma arquitetura ousada para a época. Rampas inclinadas serpenteavam ao redor da estrutura, permitindo que trabalhadores subissem com blocos de tijolos e recipientes cheios de betume. O calor dos fornos, usados para endurecer os tijolos, era quase insuportável, mas ninguém reclamava. O projeto não era apenas um edifício, era um símbolo, uma obsessão. Olhar para cima e ver o topo da torre desaparecer nas nuvens trazia uma mistura de orgulho e temor. Afinal, estavam conquistando algo que nunca havia sido feito antes. Cada detalhe da construção era pensado com cuidado. Os líderes do projeto, figuras carismáticas e cheias de autoridade, guiavam o povo com discursos inflamados. Eles exaltavam a grandiosidade do que estavam criando e lembravam a todos de que a torre garantiria seu lugar na história. Era impossível não se sentir parte de algo maior. Essa sensação de pertencimento e propósito unia as pessoas, afastando dúvidas e medos que poderiam surgir. Porém, ao mesmo tempo que a união parecia perfeita, havia uma sombra crescendo entre os corações. Alguns começaram a competir pelo reconhecimento. Qual equipe trabalharia mais rápido? Quem colocaria mais tijolos? Quem seria lembrado como o maior contribuinte? A glória coletiva aos poucos dava espaço ao desejo individual de protagonismo. Cada camada da torre, mais alta que a anterior, refletia não apenas a unidade do povo, mas também a vaidade que crescia em seu interior. Deus observava a construção com atenção. Ele via como a humanidade, que havia sido criada para refletir sua imagem, estava agora buscando se tornar independente dele. A torre, que começou como um projeto de união, estava se transformando em um monumento ao orgulho humano. A força da unidade, que deveria ser usada para o bem, estava sendo canalizada para fins egoístas. O Criador sabia que, se permitisse que continuassem, o homem se afastaria ainda mais de sua presença. Mas Deus também sabia que a humanidade, tão jovem em sua história, ainda tinha muito a aprender sobre limites e dependência divina. Enquanto isso, os trabalhadores no solo se maravilhavam com o progresso. A torre já podia ser vista a léguas de distância, uma visão que fazia até os mais incrédulos duvidarem de que havia algo impossível para eles. Muitos acreditavam que, se continuassem unidos, não haveria barreira que não pudessem superar. A unidade era sua maior força, mas também seu maior perigo. O que aconteceria se a ambição o cegasse completamente? Quem poderia deter uma humanidade que não reconhece mais seus limites? Havia entre eles um homem idoso que observava a construção com um olhar preocupado. Ele era um dos poucos que ainda lembrava das histórias contadas por seus antepassados sobre o dilúvio. Ele se perguntava se aquela torre realmente era um sinal de progresso ou apenas o prenúncio de algo maior, algo que ninguém ainda conseguia prever. Mas suas palavras eram abafadas pelo entusiasmo geral. Quem ouviria um velho no momento em que todos estavam obcecados com o futuro? A torre continuava a crescer, seus contornos já pareciam tocar o horizonte. A humanidade acreditava estar cada vez mais próxima de se tornar invencível. No entanto, acima deles, algo se movia no invisível. Deus observava com amor, mas também com preocupação. Ele sabia que a unidade do povo era uma arma poderosa, mas também sabia que o coração humano, inclinado ao orgulho, poderia transformar essa força em destruição. A união é um presente precioso que pode realizar feitos incríveis. Mas, quando não está alinhada com os propósitos de Deus, ela se transforma em uma arma perigosa. Quantas vezes na nossa vida nos unimos a pessoas ou projetos pelos motivos errados? Deus nos convida a usar nossa força coletiva para construir algo que glorifique a Ele e abençoe aos outros, e não para alimentar nosso ego ou vaidade. A verdadeira força está em trabalhar com humildade e propósito. E assim, enquanto os líderes ordenavam que os trabalhadores colocassem mais tijolos e avançassem ainda mais rápido, algo começava a mudar. As nuvens acima pareciam se agitar, como se o céu soubesse o que estava por vir. A pergunta não era mais se a torre seria concluída, mas quanto tempo ainda restava antes que a humanidade enfrentasse as consequências de sua ambição. Com o passar dos dias, a torre continuava a subir. Agora, ela não era apenas uma estrutura imponente, mas um símbolo vivo do poder humano.
Os trabalhadores olhavam para o alto e mal podiam acreditar no quanto já haviam conquistado. A cada nova camada, o entusiasmo crescia. Alguns até começaram a imaginar que, quando terminassem, poderiam realmente alcançar os céus e se estabelecer como iguais aos próprios anjos. No coração de muitos, brotava uma pergunta perigosa: por que precisamos de Deus, se já podemos alcançar tanto sozinhos? Esse pensamento parecia se espalhar como fogo entre os tijolos que formavam a base da torre. A obra, que havia começado como um símbolo de unidade e proteção, agora se tornava um monumento ao orgulho humano. O projeto deixava de ser uma busca por segurança para se tornar uma declaração de independência. As vozes que antes exaltavam a glória de Deus agora proclamavam: veja o que nossas mãos podem fazer. Nós somos poderosos. Nós somos invencíveis. Os líderes, sempre no topo da estrutura, comandavam com fervor quase religioso. Eles prometiam que a torre seria o marco de uma nova era. Com esta obra, faremos nosso nome eterno, diziam, e as multidões, fascinadas, os aplaudiam. Poucos paravam para questionar o preço daquela ambição. Trabalhadores eram pressionados até o limite, e as dúvidas daqueles que hesitavam eram rapidamente silenciadas. Ninguém queria parecer fraco ou contrário ao projeto. Afinal, quem ousaria se opor ao maior feito da humanidade? Mas havia algo estranho naquela atmosfera. Enquanto os tijolos eram empilhados e o betume endurecia, as pessoas começavam a sentir um vazio que as palavras grandiosas dos líderes não conseguiam preencher. Apesar de toda a exaltação e progresso, havia uma inquietação crescendo nos corações. Talvez fosse a ausência de propósito verdadeiro, ou talvez fosse a lembrança sutil de que estavam desafiando os céus. Mas essas dúvidas eram abafadas pelo som incessante dos martelos e o entusiasmo coletivo. Ninguém ousava parar. No alto, onde a torre parecia tocar as nuvens, os ventos eram mais fortes. Alguns trabalhadores começaram a hesitar ao olhar para baixo, sentindo o peso da altura e da magnitude do que estavam fazendo. Mas os líderes continuavam insistindo. Mais alto! Não podemos parar agora! Gritavam. Cada palavra deles parecia inflamar ainda mais o desejo de superar os próprios limites. Mas será que esses limites foram colocados ali por um motivo? Deus, em sua sabedoria, observava tudo. Ele não olhava apenas para os tijolos e a torre que subia em direção ao céu. Ele via o coração de cada pessoa envolvida. Ele via a faísca de orgulho que começava a queimar como um fogo incontrolável. Deus sabia que o orgulho humano, quando levado ao extremo, poderia levar à destruição. Ele não queria destruir o povo. Ele queria salvá-lo de si mesmo. Naquela noite, os céus estavam claros, mas havia uma tensão no ar. Os trabalhadores descansavam, exaustos, enquanto os líderes continuavam discutindo os próximos passos. A torre estava quase completa, e eles estavam determinados a terminar a obra rapidamente. Eles não percebiam que, acima deles, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que nossas realizações são fruto apenas do nosso esforço e capacidade, esquecendo que tudo o que temos e fazemos é permitido por Deus. O orgulho é como uma sombra que cresce com a luz do sucesso, mas é importante lembrar que só Deus é o verdadeiro autor de tudo. Quando agimos sem humildade e gratidão, nos afastamos dele e corremos o risco de perder o propósito real de nossas vidas. Enquanto a lua iluminava a torre inacabada, um vento forte começou a soprar. O que parecia ser apenas uma brisa noturna trazia consigo um presságio, algo que nenhum deles podia prever. O som do vento misturava-se ao silêncio da noite, preparando o palco para um evento que mudaria tudo. Era um novo dia em Sinear. O sol despontava no horizonte, refletindo em cada tijolo cuidadosamente colocado, como se a torre quisesse brilhar em desafio ao próprio céu. Os trabalhadores, ainda cansados, voltaram ao ritmo frenético. As ordens ecoavam pela construção, e o som dos martelos e pás preenchia o ar. Para eles, aquele seria mais um dia de progresso, mas no alto dos céus, algo já estava decidido. Deus havia observado pacientemente o esforço humano, mas não era a obra física que o preocupava. Ele conhecia os corações das pessoas e sabia que o verdadeiro perigo estava no que crescia dentro delas.
a arrogância e o desejo de viverem sem depender dele. E assim, em sua sabedoria e amor pela humanidade, ele decidiu agir. Mas sua intervenção não seria destrutiva. Seria um lembrete poderoso, um ato que não apenas interromperia o projeto, mas também ensinaria uma lição eterna. Naquele momento, os trabalhadores começaram a perceber algo estranho. Enquanto subiam pelas rampas da torre, carregando tijolos e betume, uma confusão inexplicável começou a tomar conta. Um líder gritava ordens, mas os trabalhadores que deveriam obedecer olhavam para ele sem entender. Alguns murmuravam entre si, tentando decifrar as palavras uns dos outros, mas era inútil. Como se num piscar de olhos, a língua única que compartilhavam havia desaparecido. No início, muitos pensaram que era apenas um mal-entendido passageiro. Mas a confusão se espalhou como um incêndio. Pessoas que haviam trabalhado juntas por meses agora não conseguiam se comunicar. Um pedreiro pedia tijolos, mas recebia ferramentas erradas. Um supervisor tentava explicar o próximo passo, mas seus trabalhadores apenas o encaravam com rostos confusos. O caos era completo. As vozes, que antes trabalhavam em harmonia, agora se tornavam um emaranhado de sons desconhecidos. Línguas que ninguém reconhecia emergiam, cada uma com sua melodia e entonação. O que começou como frustração logo se transformou em desespero. A torre, que deveria ser o maior feito da humanidade, tornava-se palco de um tumulto incontrolável. Do alto, os líderes tentaram restabelecer a ordem, mas suas palavras também eram inúteis. O que antes parecia ser um trabalho perfeitamente coordenado agora era um cenário de confusão e brigas. Um grupo começou a acusar outro de estar atrapalhando, e a desconfiança brotava entre aqueles que, até então, eram aliados. A unidade que construíra a torre havia se desfeito em questão de momentos. Deus não precisou de força ou destruição para interromper o projeto. Ele apenas confundiu suas línguas, lembrando-os de que a verdadeira comunicação e a verdadeira força vêm dele. A obra, que parecia tão próxima de ser concluída, foi abandonada. Os trabalhadores, incapazes de continuar, começaram a se dispersar pela terra. As multidões que antes estavam unidas pelo mesmo propósito agora se separavam em pequenos grupos, cada um com sua própria língua e cultura. O Vale de Sinear, que outrora ressoava com sons de progresso e entusiasmo, agora estava silencioso. A torre, inacabada, permanecia como um testemunho do que poderia ter sido. Mas ao mesmo tempo, ela era um símbolo do limite humano, uma lembrança de que nenhum esforço, por maior que seja, pode prosperar quando feito sem a bênção de Deus. É um lembrete de que a verdadeira unidade vem de Deus. Quando nos esquecemos dele e tentamos viver apenas pela nossa força, criamos divisão e caos. Deus não confundiu as línguas para punir, mas para ensinar que só em sua presença encontramos harmonia. É um convite a refletir: onde está o nosso coração? Será que estamos buscando nossos próprios caminhos ou permitindo que ele guie nossos passos? E enquanto as pessoas deixavam o vale, cada uma seguindo uma direção diferente, a torre permanecia como uma sombra no horizonte. Ela era agora um eco do orgulho que quase levou a humanidade à ruína. Mas Deus já estava olhando para o futuro, para os passos que a humanidade daria em busca de redenção. Uma nova história começaria a ser escrita, uma história de reconexão e reconciliação, muito além das ruínas de Babel. O tempo passou, e as marcas deixadas pela Torre de Babel se tornaram uma memória distante. A construção grandiosa, que um dia foi um símbolo de ambição humana, agora era apenas um monte de ruínas corroídas pelo vento e pela chuva. Mas a lição que Deus ensinou naquele momento nunca foi esquecida. Mesmo que as pessoas estivessem espalhadas pelos cantos da terra, suas culturas, línguas e histórias sempre carregaram fragmentos daquele evento. Babel não foi apenas o fim de um projeto, foi o começo de algo maior. Espalhados, os homens e mulheres criaram novos caminhos. A dispersão, que parecia um castigo, tornou-se a base para a diversidade que o mundo hoje conhece. Cada língua, cada nação, cada cultura começou ali, nas margens do Vale de Sinear. Embora diferentes, todos compartilhavam a mesma origem, e isso se tornou um testemunho da sabedoria divina.
Deus não destruiu a humanidade. Ele a dividiu para protegê-la de si mesma, oferecendo uma nova chance para que voltasse a ele com humildade. Olhando para essa história com os olhos de hoje, vemos que a Torre de Babel não é apenas um relato antigo, é um espelho de quem somos. Quantas vezes tentamos construir nossas próprias torres? Quantas vezes, movidos pelo orgulho, achamos que podemos alcançar o céu sozinhos? E quantas vezes Deus intervém, nos separa de nossos planos e nos redireciona para algo muito maior do que conseguimos imaginar? No entanto, a história de Babel também aponta para algo ainda mais grandioso, a reconexão que viria séculos depois. No dia de Pentecostes, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, falaram em várias línguas, e todos os povos os entenderam. Foi como se Deus estivesse mostrando que a dispersão de Babel estava sendo reconciliada. O mesmo Deus que separou as línguas naquele dia, em sua sabedoria, estava agora reunindo corações. A unidade perdida no orgulho foi restaurada pela humildade e pela graça. Essa mensagem final é o verdadeiro legado de Babel. Somos mais fortes, mais sábios e mais completos quando nos unimos sob liderança de Deus. Não precisamos construir torres para alcançar o céu, porque ele já desceu até nós. Sua presença está acessível, sua graça é suficiente, e seu amor é infinito. Tudo o que precisamos é reconhecer que, sem ele, nossos esforços são vazios. A história de Babel nos ensina que nossa maior força não está em nossa capacidade de construir, mas em nossa humildade para reconhecer que Deus é o alicerce de tudo o que fazemos. Quando alinhamos nossos planos com o propósito divino, encontramos não apenas sucesso, mas também paz. A torre caiu, mas a oportunidade de sermos reconstruídos em Deus permanece sempre aberta. Se você sentiu que essa história falou com você, deixe seu comentário dizendo o que mais tocou seu coração. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que trazemos aqui. E, mais importante, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus está no controle, mesmo quando nossos planos parecem ruir. Vamos juntos espalhar esperança e sabedoria. Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da palavra.